No dia 20 de janeiro, o mundo parou para a posse presidencial dos Estados Unidos de Donald Trump. Ele voltou ao poder. E talvez você esteja se perguntando como funciona esse evento de posse presidencial nos Estados Unidos. Quanto tempo dura? Quais as semelhanças e as diferenças com relação à posse presidencial no nosso país, no Brasil? Que termos em inglês são muito comuns da gente escutar em eventos como esse? Enfim, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, fica comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. E se essa é a primeira vez que você assiste um vídeo meu nome é Thaisa, eu sou a Teacher Thaisa, mais de 10 anos ajudando muitos alunos aí a conquistar a fluência no idioma. E nesse canal eu trago diversas dicas, aulas e muitas outras coisas, curiosidades, cultura, para aprimorar o seu inglês de forma gratuita. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve e já deixa o like nesse vídeo e bora lá! Bom, a posse presidencial nos Estados Unidos, ela segue um cronograma rigoroso, cheio de simbolismos e muito bem estabelecido. Então tem um ritual todo e eu vou explicar para vocês como funciona esse ritual e também vou fazer um contraste de como foi o ritual nesse ano na posse do Trump. Então a posse presidencial acontece a cada 4 anos e ela tem data marcada pré-estabelecida, que é a data do dia 20 de janeiro. Então sempre vai ocorrer nessa data, exceto se o dia 20 de janeiro cair num domingo. Se o dia 20 de janeiro cair num domingo, então é feito no dia seguinte. Esse ano, como o dia 20 foi numa segunda-feira, então manteve-se a data tradicional marcada dia 20 de janeiro. Geralmente, uma posse presidencial nos Estados Unidos possui em torno de 6 etapas. Então, a gente tem a etapa inicial, que é quando ocorrem eventos religiosos, geralmente no período da manhã. Todo o evento acontece no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, D.C. Um outro momento comum aí da posse presidencial é o momento da cerimônia do juramento. Essa cerimônia ela acontece pontualmente ao meio-dia, no mesmo local, no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, D.C. Esse juramento ele é fixo, ok? Então, o presidente vai lá, vai ler o texto que é sempre o mesmo em todas as posses. O vice-presidente, por sua vez, também faz um juramento. O juramento do vice-presidente acontece separadamente do presidente e normalmente é feito antes do juramento do presidente, também com um texto um pouco diferente. Além disso, também ocorre o discurso de posse, que também é um momento muito importante aí desse evento, onde o presidente faz o tradicional discurso inaugural. Nesse discurso, geralmente ele define ali as prioridades do governo dele e também o tom do mandato. Temos também um quarto momento onde acontece a parada inaugural. Basicamente é uma parada que ocorre na Avenida Pensilvânia, conectando o Capitólio à Casa Branca. Geralmente o presidente e o vice, eles costumam participar disso, desfilando a pé, tá, por um trecho. Porém, esse ano, esse desfile aconteceu apenas uma parte dele, tá? Segundo equipes do governo, isso aconteceu por conta do frio. Realmente, estava muito frio no dia 20 de janeiro, lá em Washington, D.C. No momento aí da parada inaugural, estava em torno de menos 6 graus Celsius. Realmente, estava bem frio. Essa sim poderia ser uma desculpa para eles não realizarem esse desfile inaugural. Porém, muitos críticos aí disseram que eles não fizeram isso para evitar confronto com várias pessoas, vários manifestantes contra o governo Trump, estavam inclusive protestando em vários pontos desse percurso. Frio ou medo dos manifestantes, o que importa é que o desfile inaugural não aconteceu por completo. Um quinto momento aí da posse presidencial dos Estados Unidos também são as recepções e festas. Então são organizadas diversas cerimônias, bailes, festas, recepções oficiais, onde o presidente e vice-eleito e seus apoiadores podem celebrar esse momento. A sexta e última etapa de uma posse presidencial nos Estados Unidos geralmente é a transição de poder, é onde o presidente em exercício realmente deixa o cargo e passa aí responsabilidades para o presidente eleito. É um momento onde formalmente ele vai assumir essas responsabilidades. No discurso de posse, ele já deixou bem claro aí o tom do seu mandato. Basicamente, ele declarou algumas prioridades como
reformas de imigração, expansão de produção de combustíveis fósseis para combater a inflação, reversão de políticas do governo anterior, muitas reversões inclusive, e algumas dessas reversões e revogações muito polêmicas que a gente já vai falar sobre elas. Normalmente, numa posse presidencial, os presidentes, principalmente de países democráticos, costumam trazer aí um discurso inaugural com um tom conciliador, né? Um tom amigável. Porém, essa não foi a forma que o discurso do Trump foi apresentado para a galera no dia 20 de janeiro. Ele teve um tom bem confrontador. Fez críticas abertas ao governo anterior de Biden, chegou a chamar a gestão dele de desastre econômico e moral. Declarou em alto e bom tom que as políticas democratas enfraqueceram o país e que a América precisa ser forte novamente. Uma outra coisa que deu para perceber também dessa cerimônia de posse do Trump foi que essa cerimônia teve uma composição predominantemente masculina e branca, ou seja, a gente não viu tantas mulheres, tantas minorias, tantas pessoas negras nessa cerimônia. Isso deixou um tom para uma parte das pessoas de que foi uma cerimônia aí que teve a diversidade negligenciada de forma intencional, visto que o Trump, ele não apoia geralmente as diversidades, as minorias, as mulheres, etc, etc. Também tiveram algumas críticas com relação à questão do Estado laico que eu comentei anteriormente, né? Teve um momento aí na cerimônia que o Trump mencionou diretamente: Deus abençoará a América como uma nação cristã forte. Bom, isso acabou pegando aí de surpresa, não, porque eu acho que todo mundo esperava algo assim do Trump, mas acabou gerando uma certa polêmica também, porque os Estados Unidos é um estado laico, então não se deveria dizer que os Estados Unidos é uma nação cristã, certo? Visto que existem diversas religiões, diversas pessoas diferentes, etc., aquela coisa toda. Também houveram as primeiras ações polêmicas do Trump, onde ele revogou aí abertamente regulamentos ambientais, tá? Incluindo proteções para emissões de carbono, que havia sido assinado e etc. Infelizmente, ele foi lá e revogou. Segundo ele, é por conta de que essas proteções, elas meio que paralisam a indústria, paralisam o crescimento da nação. Significa dizer abertamente que os Estados Unidos não vai mais estar muito aí para a questão ambiental do mundo, mas, por outro lado, ele deixou bem claro que a América vai para Marte, né? E o Elon Musk ficou bem feliz com isso. Então, talvez eles não estão muito aí para o planeta porque eles pretendem fazer um novo mundo lá em Marte. Ó os matos aqui, ó os matos, ó. Pode ser. Bom, ele também deixou bem claro que ele não fará vista grossa com relação à imigração. Então, a vida do imigrante nos Estados Unidos, principalmente daqueles que estão de forma ilegal, não vai ser tão simples assim. Bom, existem também algumas diferenças com relação à cerimônia de posse presidencial nos Estados Unidos e no Brasil. Basicamente, no Brasil, a gente também tem um evento muito parecido e não tem essa questão aberta de ter ali uma Bíblia, onde você vai fazer um juramento com a mão em cima da Bíblia e etc. Então, isso também são algumas diferenças. Outra diferença também, ao invés desse elemento simbólico de Bíblia que tem nos Estados Unidos, no Brasil o elemento mais simbólico é, de fato, o recebimento ali da faixa presidencial. Além disso, no Brasil, o juramento não é feito de forma separada, então vice e presidente fazem o juramento juntos. E aí também tem alguns termos em inglês que são muito comuns aí num evento de posse. Por exemplo, o dia em que o presidente eleito toma posse, de fato, a gente costuma chamar em inglês de Inauguration Day. Inauguration Day. Outro termo muito comum é o Lincoln Bible. Lincoln Bible, que é basicamente a referência aí às bíblias que são usadas na cerimônia. National Mall. National Mall é uma área icônica em Washington DC, onde multidões ali se reúnem para assistir à cerimônia de posse. Oath of Office. Basicamente é o juramento oficial feito pelo presidente ao assumir o cargo. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Então comenta aqui embaixo o que você achou sobre a posse presidencial, o que você achou das decisões já tomadas pelo presidente Trump, e também não deixe de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para ficar ligado nos próximos vídeos.